Pronto. Boa tarde, gente. Estou fazendo uma reunião com vocês aqui no sábado. Vai estar junto a professora de artes, a Jaqueline, mas ela está no convite de vídeo, então ela não pode estar presente. Eu tenho algumas informações para falar com vocês hoje e coisas importantes. Nós fizemos um pré-concílio com os professores e depois nós fizemos um conselho no sábado agora, como vocês sabem, e eu tenho algumas informações para passar para vocês. Primeiramente, eu queria dar os parabéns para a sala, porque no banco em geral da escola, nós temos uma plataforma chamada BI, e por lá a gente vê todas as questões de frequência, de aprendizagem de vocês, quais são as plataformas que vocês estão acessando, quem acessou ou não. E aqui no banco em geral da escola, vocês estão em segundo lugar, e olha que nós somos uma escola grande, porque essa escola ela vem de manhã, de tarde e à noite. Então, de todas as turmas de manhã, tarde e noite, vocês estão em segundo lugar. Vocês estão prontos para ficar em primeiro lugar na questão da aprendizagem, né? Vocês estão muito bem no Matifique, no Leia, no Desafio, que são os quizzes, no Leia, na redação, tudo vocês estão muito bem, tá? E na presença também. Aqui nós temos o nosso controle de presença, que a gente sempre confere se está certinho ou não, tem a monitora da sala que faz. Aqui nós temos essa listagem de presença que foi apresentada no dia do conselho escolar, onde cada professor falou de cada aluno aqui da sala. Tá? Aqui tem a listagem. E a gente marcou aqui um azulzinho e umas bolinhas em alguns alunos que estão cometendo coisas sérias na sala. E é isso que eu vim falar hoje aqui, que é a questão do bullying. A questão do bullying e o respeito com os colegas. Não adianta, gente, a turma ir bem nos conteúdos, ir bem nas plataformas e vocês não se respeitarem entre si. Foi o que vários professores me relataram e foi o que alguns alunos também, em off, né, me chamou no cantinho e me contou que aqui houve palavras que me chamou de macaco, que chama de viado, que chama de outros nomes que eu não vou falar aqui, tá? São nomes muito pesados, vocês estão no 7º ano B, vocês são muito novos para estar com essas palavras na boca. Isso não pode acontecer na escola. Então, por isso, eu e a professora Jaqueline, nós vamos fazer o projeto que começa hoje, tá? E esse projeto vai ter um andamento durante esse trimestre, com algumas coisas que nós vamos fazer com vocês, tá? Depois, no final, eu vou explicar o que tanta gente vai fazer para resolver o problema do bullying aqui na sala e também a gente ajudar as outras salas a combater esse problema. Mas antes, eu também quero ouvir vocês, tá? Eu vou fazer umas perguntas, aí eu trouxe um bonequinho, que parece comigo, né? Um Danilo, tá entendendo o nome aqui? Então, assim, para não atrapalhar as falas, eu vou dar o bonequinho para quem for falar, e só quem for falar vai segurar o bonequinho, tá bom? Porque daí é a questão do respeito também, respeitar o colega que está falando. A intenção não é gerar conflito, e sim resolver esse conflito, tá bom? Eu vou deixar o bonequinho na primeira carteira, aí conforme eu for falando, quem for levantar a mão para falar, o bonequinho vai rodar até chegar a criança que vai falar, tá bom? Segura para mim. Eu trouxe umas perguntas para a gente refletir sobre essa questão do bullying, tá bom? Uma das perguntas deve ser levante a mão quem quer responder. Mas lembrando que essa sala é considerada o maior foco de bullying da escola. É aqui que está acontecendo muita coisa. Os professores estão reclamando demais com os palavrões que precisam falar com os outros. Não adianta, como eu falei no começo, tirar nota boa, não adianta ter a presença se não tem respeito com o colega, tá bom? Que é o mais importante. Quando a gente sai do conforto da escola, o que vai se sobressair não é só o que a gente aprendeu, mas como a gente vive na sociedade. Então eu vou fazer umas perguntinhas, daí vocês levantem a mão para responder. E eu peço que vocês falem no momento
já sei vários aqui sofreram bullying, eu não vou colocar ninguém em situação vexatória, né? Então eu não vou apontar nomes de ninguém, vou deixar vocês falarem livremente, tá bom? Mas aí é um sentimento de vocês, eu quero saber de vocês, o que vocês acham desses questionamentos. A primeira pergunta: como você se sente quando você presencia, quando você vê alguém fazer bullying com alguém? Ou quando você mesmo sofre bullying? O que vocês sentem disso? Quem quer começar a falar? Não. Vocês já sofreram bullying, vários aqui já foram na minha sala. Pode falar, Iago. Igor, quando você vai quando você está na sala, que você escuta um xingando o outro, o que você sente? Passa o bonequinho para ele, passa o bonequinho para ele. Você acha que é legal isso? O que você acha? Você fica a pessoa. Se for você fica magoado, não fica? E se você vê alguém fazendo, você acha que a pessoa que está sofrendo ela vai ficar triste? Vai. E por que você acha que alguém faz bullying com outra pessoa? Está errado fazer, né? Então eu vou fazer outra pergunta para a gente refletir. Eu sei que vocês são um pouco tímidos hoje, porque a professora está aqui também, e a gente está gravando, mas pode ficar tranquilo, só a gente que vai ver esse vídeo, tá? Como que vocês acham que o bullying atrapalha a sala de aula? Por quê? Pode passar o bonequinho para ele que ele vai responder. Pode responder facinho. Você acha que eu vou, mas eu vou te ajudar. Você não quer falar? Então, passa para ele. Fala, você tem bastante intuição. Olha, é assim a pergunta. Você acha que o bullying dentro da sala atrapalha a turma inteira ou não? Depende. Pode atrapalhar e não pode também. Mas algumas pessoas, às vezes, pode ir com o outro, daí vai incomodando. Isso mesmo. Por exemplo, quando um xinga um está aqui, o outro está lá, um começa a xingar o outro, não atrapalha vocês prestarem atenção na sala de aula? Além de atrapalhar a entender melhor o que está sendo passado, atrapalha o professor também. Isso está certíssimo. E incomoda bastante quem sofre. Tem gente que relatou para mim que não queria nem vir mais na aula por conta de estar sofrendo bullying. Não foi nenhum nem dois, foram vários dessa turma. Falou: olha, não vejo mais e não tem vaga, e queria vaga de manhã, nós não temos, entendeu? Então a gente tem que resolver, vocês têm que conviver pacificamente. Como que vocês acham que é o dia a dia dessa turma? Vocês acham que é calmo? Vocês acham que tem momentos que está todo mundo agitado? Como que vocês acham que é? Pode falar. É bem mais ou menos a sala, porque tem dia que tem gente que está mais quieto, tem gente que fica mais tarde. Tem dia que a gente, por exemplo, tem dia que eu vim da recado aqui, tem gente de pé, tem gente conversando, tem gente brigando em cima da mesa, não é? Isso não é legal, não é verdade? Sala de aula não é para isso. Agora uma pergunta que eu quero. Vamos levantar a mão. Você se sente confortável para falar de bullying? Levanta a mão quem se sente confiante, que não tem medo de falar sobre o bullying. Levanta a mão, quem não tem medo. Agora baixa a mão. Quem tem medo de falar sobre o bullying, que não se sente confortável, levanta a mão. Gente, tem gente que não levanta a mão para nada. Eu quero que vocês levantem, eu quero saber das outras vocês. Quem não gosta de falar sobre esse sentimento de bullying, levante a mão. Quem não liga, que se sente confortável, que pode vir conversar comigo, ou com a outra pedagoga da cozinha, ou com a direção, levanta a mão. Isso mesmo. Quando vocês estiverem passando por alguma situação dessa magnitude, vocês têm que chamar uma ajuda, falar com a gente, e não tentar resolver entre si, porque gera mais conflitos, jogos, e isso só
aumenta o problema em vez de resolver. E o que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar a questão do bullying na sala e até na escola? A gente pode fazer projetos, conversar. O que vocês acham que pode fazer? Como vocês podem ajudar a gente a acabar com o bullying? Projeto mais instalado. E eu falei projeto na escola, mas eu gosto de luz. Mas se der joga se a gente levar a sério. E quem mais, além de... Se vocês acham, por exemplo, se a gente fizesse um programa de conscientização do filho, se alguma coisa, os alunos vão começar a refletir sobre esse assunto? O que vocês acham que acontece quando os alunos sofrem bullying e não falam nada para ninguém? Eles não comentam. O que acontece com aquela pessoa? Depressão. O que mais pode acontecer? Ansiedade. Sérgio, se você tem nada, fala muito, você fala bem. O que você acha que pode acontecer com a pessoa que sofre bullying e não fala para ninguém? Como ela vai se sentir? Eu acho que pode falar da depressão, Nossa, tem gente que vai até as últimas consequências da própria vida por causa do bullying, né? A gente tem que dar a responsabilidade de cuidar da vida do próximo. Nós todos somos filhos de Deus, a gente tem que se respeitar, tá bom? Então eu vou falar para vocês o que a gente vai propor junto com a professora Jaqueline, de artes. Ela é muito talentosa, por isso que eu vou fazer o projeto junto com ela. Na próxima aula ela vai estar aqui, ela já está por dentro de tudo que vai acontecer. Então a primeira coisa que eu proponho é que a gente faça um infográfico. Vocês sabem o que é um infográfico? Eu vou explicar para vocês. A professora, ela é bem legal, ela vai propor um infográfico bem artístico, bem bonito. Infográfico tem várias formas de infográfico, são informações como se fossem panfletinhos. Então a gente vai fazer esses infográficos para entregar aqui na sala e entregar nas outras salas. A função do infográfico é transmitir informações, ser claro e preciso. Então a gente vai colocar o panfletinho, né, que é o infográfico, quais são as causas, quais são as consequências. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma discussão que está na tribunal como crime. Isso não pode acontecer. Outros tipos que tem também. Tem um tipo de bullying verbal, né, aquele que xinga. Tem aquele não verbal. Alguém sabe o que é o bullying não verbal? É aquele que a pessoa está sempre perseguindo outra pessoa. Qualquer coisa que a pessoa faça, ela está lá em cima, está perseguindo, está batendo, está atrás, está fazendo foto. Né? Tudo isso não pode acontecer. E daí, então, aqui tem um modelinho do infográfico, tá? Com as informações que a professora vai passar. E esse aqui é um modelo que já está pronto, não tem nada a ver com a turma, tá? Nós vamos fazer mais ou menos nesse molde de infográfico para distribuir nas salas. Aqui foi de uma escola que fala sobre violência contra estudantes e os alunos que foram vítimas de bullying aqui na região do Brasil. Na região do Brasil inteiro, no Paraná, que nós estamos em qual região mesmo? Sul. O Sul registrou 8,4% de bullying nas salas de aula, estão em terceiro lugar das regiões do Brasil. Tá? Nós estamos no meio. Nós podemos melhorar isso se cada um fizer a sua parte. Aí aqui tem algumas informações, olha, para vocês verem. Os meninos são mais vítimas de bullying que as meninas. Os meninos são 12%, as meninas são 7%. Geralmente os agressores também são os meninos. Os meninos são 12,5% e as meninas são 8% dos agressores. Tá? Aí algumas motivações. Foram feitas perguntas para as crianças, para as escolas, por que eles fazem
não souberam dizer e outros acharam que isso é uma brincadeira. Vocês acham que é uma brincadeira? Chegar e falar, e aí, macaco? E aí, preto? Vocês acham que isso é brincadeira? Tem graça isso? Ela faz isso engraçado comigo, não? Não, mas não pode. Inclusive, vocês acham que é certo alguém falar assim, ô viado, você é patona, você é matando? Não é engraçado. Pode analisar, isso é sério, isso é grave. Beleza, mal. Tá? Então, nosso combinado vai ser o seguinte: assim que a professora voltar, e ela está voltando da amanhã, nós vamos colocar em prática. E depois eu quero que vocês vão conversar comigo lá, para a gente ver as ideias de vocês. Não sei se vocês vão um pouco tímidos hoje, mas assim, a salinha lá vai estar aberta. Vocês podem ir para casa, pensar no que vocês podem ajudar. Se vocês tiverem outra ideia, podem vir fotográfico. Nós também podemos fazer cartazes para colocar na escola inteira, para conscientizar os alunos das outras salas. Nós podemos até fazer um debate com as outras turmas sobre esse assunto. Então, quero que vocês vão para casa, tenham como tarefa pensar nas atitudes que nós vamos ter para colocar esse projeto em andamento, para ver o que nós conseguimos diminuir de vez esse problema do bullying nessa sala, que é a mais problemática sobre esse assunto, e nas outras salas também, porque isso acontece em todas as salas. Né? Pode falar. O certo é juntar todo mundo lá no salão lá e falar sobre isso. Também, podemos falar sobre isso. Vai tendo ideias, depois a gente junta as ideias e vamos sentar juntas na janelinha e vamos colocar em ação, tá bom? Então é isso, eu agradeço vocês e vamos colocar o nosso projeto em dia. Parabéns para a sala pela aprendizagem, pela frequência, e agora vamos focar nessa preocupação do corpo, tá bom? Obrigado.